Estamos nós aqui com 205 dias de propósito, queridos. Propósito esse que é a leitura total da Bíblia, né? Deixa eu já chegando, ajustando aqui essa outra câmera, né? Sejam muito bem-vindos. Estamos aí no livro do profeta Isaías. Hoje talvez você perceba os meus movimentos um pouco mais... parecendo um robozinho, sabe? Porque eu estou com um pouquinho de torcicolo, então até os movimentos estão doendo um pouquinho, mas como eu tenho dito desde o começo desse devocional, que nós começamos em janeiro, né? Nada vai nos impedir de vencermos, né? E chegarmos nesse lugar que o Senhor tem para as nossas vidas, que é, queridos, claro, fazendo do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida, sim ou não? Sim, isso já está programado, com toda certeza é o que o Senhor tem para as nossas vidas, eu não tenho dúvida alguma quanto a isso. Então, nós devemos tomar posse dessa verdade, que é a palavra de Deus para as nossas vidas, tá bom? E então, antes de nós chegarmos aí no nosso resumo de hoje, estamos de acordo com o nosso cronograma, capítulos 8 a 10 do livro de Isaías, esse grande profeta, homem de Deus aí, que foi muito usado pelo Senhor para aquele tempo. Com toda certeza, já anunciando muitas coisas poderosas, nós vamos ver hoje acerca do Messias, acerca de Jesus, né? Nós também vamos perceber hoje nessa revelação, quando fizermos aí a leitura. Mas antes de chegarmos lá, eu quero fazer uma oração pela sua vida, tá bom? Então, como eu disse, se você puder, releva aí, porque hoje tá doendo um pouco aqui esse pescoço. Mas nós vamos conseguir vencer e somos sarados e curados em nome de Jesus, amém? Então são limitações, mas vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá, você que pode, feche os seus olhos. Vamos, claro, estar clamando ao Senhor nesse tempo maravilhoso para que Ele alcance você também aí onde você estiver, tá bom? Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia. Senhor, muito obrigada, porque sabemos que Tu és a nossa porção, Tu és a nossa herança, Tu és a esperança, Pai querido, da nossa vida, da nossa família. E nós sabemos que a Tua palavra ela é a luz que traz todo o entendimento que nós precisamos, Pai, para as mais diversas áreas. Então, nos ajude hoje a entendermos a Sua palavra. Senhor, revela-te a nós, fala conosco, Pai, nós precisamos Te ouvir. Nós sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Nós reconhecemos que Tu és Deus, Pai, que todo o poder está em Tuas mãos. Pai, sabemos que todas as coisas vêm do Senhor. Então, Pai, nos ajude, Pai, nos ajude a sermos assertivos, nos ajude, Pai, a todos os dias da nossa vida, enquanto aqui estivermos, agradarmos ao Senhor com a nossa vida, Pai. É o desejo do nosso coração. Nos ajude a ser melhores, nos ajude a melhorar. Em nome de Jesus. É o desejo do nosso coração. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Pai. Nós precisamos agir e seguir de maneira sobrenatural. Então nos ajude a sermos assim. Nos ajude a todos os dias da nossa vida nos parecermos mais com Jesus. Porque sabemos que já não é mais nós quem vivemos, é Cristo vivendo em nós. Então nos ajude nessa caminhada. É a oração do nosso coração em nome de Jesus. Amém? Então que bom que você tá aí. Valfredo, você tá aí, meu irmão? Deus abençoe a sua vida, tá? Vocês que estão pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, olha, que Deus alcance você de maneira poderosa. Se você estiver precisando que uma cura se manifeste no teu corpo, que essa cura se manifeste assim como eu hoje, por exemplo, né? Por causa de um mau jeito dormido, estou sentindo dores. Então é algo que, claro, nós podemos sim, queridos, há um remédio que nós podemos tomar, está acessível para nós e nós também podemos clamar e receber essa cura já conquistada por Jesus na cruz, nas mais diversas áreas físicas e espirituais da nossa vida. Eu queria que você soubesse disso, tá? Então, independente da tua limitação, da tua necessidade, eu creio que esse é o dia que o Senhor preparou para que a unção, o poder sobrenatural de Deus se manifeste em você. Amém? Deixa eu te contar tudo o que está acontecendo aqui. Então, nós já estamos aí avançando no livro do profeta Isaías. Hoje é o terceiro dia do livro, né, do profeta Isaías, de acordo com o nosso cronograma, capítulos 8, 9 e 10 hoje. Mas deixa eu te contar o que nós vamos nos deparar aqui no livro do profeta Isaías, só para você ficar por dentro, tá? O livro do profeta Isaías, queridos, ele foi um homem levantado por Deus nessa época, né, o profeta, porque o povo, olha, apesar de Deus levantar vários profetas para dizer
dizer ao povo o que eles deveriam fazer, né? Que eles não deveriam adorar a outros deuses, que a fé deles deveria estar realmente só no Senhor. Enfim, obedecer a Deus, entende? Apesar de todos os avisos, de todas as pessoas que Deus levantava para guiar, direcionar o povo, todo o povo de Israel, que era o povo escolhido por Deus, se rebelaram contra Deus. Se rebelaram em que sentido? Eles não estavam realmente... eles estavam com a sua fé apostatada, que a gente falava, em uma apostasia, né? Então, ou seja, eles estavam realmente crendo em outros deuses, eles estavam querendo desobedecer, fazendo tudo errado. Entendam assim. E aí, queridos, então, o Senhor levantou o profeta Isaías para estar falando ao povo. Então, nesse primeiro tempo, né, nesses primeiros capítulos, mais precisamente até o capítulo 39, nós vamos perceber isso. O Senhor falando acerca desse juízo, que o povo pecou contra ele, que há uma consequência por causa desses pecados, né? O Senhor fazendo esse alerta. Mas também, de maneira muito linda, nós vamos perceber no livro do profeta Isaías, falando acerca de Jesus, gente. Sabia que aqui, ó, mesmo no Antigo Testamento, já estava falando, fazendo menção acerca de Jesus, do Messias, né? O que estava por vir. E hoje, no nosso devocional aqui, nós vamos perceber já falando acerca de Jesus, que era aquela luz que viria para iluminar e tirar toda escuridão, todo pecado, né? Que é o que prevalece nos nossos dias hoje, amém? Nós temos Jesus e graças a Deus por isso, né? Por toda essa verdade revelada para nós, remissão de pecados, e tudo isso que nós vamos chegar lá, tá bom? Mas estou te contando aqui por cima, assim, por alto, para que você entenda quando a gente começar a fazer a leitura aqui, do que nós estamos falando, combinado? Então, olha só, vamos lá. Pegando aqui nossa Bíblia de todos os dias marcada, você tá marcando a sua Bíblia, fazendo seus resumos, eu espero que você esteja fazendo isso, tá? Espero que você esteja marcando pontos específicos e deixando essa palavra falar com você poderosamente. Então vamos lá, paramos então no devocional anterior, no capítulo 7. Hoje, continuando, capítulo 8, olha como começa aqui. O Senhor me mandou, aqui é Isaías falando, tá? O Senhor me mandou uma nova mensagem, e nessa nova mensagem o Senhor disse, faça uma placa bem grande e escreva com letras bem grandes para que todos que passarem, mesmo de longe, possam ler. Nessa placa você vai anunciar o nascimento do seu filho. O nome desse filho será Rápido, Despojo, é o significado, mas para que você entenda na língua que está aqui, né, a língua está assim escrito em hebraico, Maer Shalal Hashbaz, tá assim, vai estar assim também na sua Bíblia, tá? E ele está dizendo, ó, que indica que os inimigos de Judá serão destruídos em breve. Então, olha o que o Senhor havia preparado o profeta para dizer então ao povo. Escreva numa tábua bem grande o nome do teu filho, e o significado do nome do seu filho será, em breve, todos os inimigos de Judá, do povo de Deus, será destruído. E aí, queridos, a palavra vai nos dizer então que assim ele fez. Em seguida, a esposa dele, a profetisa, né? Ele está dizendo, então minha esposa, a profetisa, e eu tivemos relações, ela ficou grávida, né, está dizendo aqui, e quando o menino nasceu, o Senhor me disse mais uma vez acerca de qual nome chamá-lo, e repetiu o nome, né? Esse nome indica que dentro de 2 anos, antes que ele aprenda a falar papai ou mamãe, o rei da Assíria vai invadir a Síria e Israel e vai tomar todas as riquezas desses 2 países. Então, ou seja, o Senhor estava anunciando que estaria por vir e nós vamos entender o motivo agora. Ó. Ele vai dizer, mais uma vez o Senhor falou comigo e me disse, olha, já que o povo de Judá, aqui é a justificativa, só para você entender, ó, já que o povo de Judá não quis saber da minha carinhosa proteção, suave como o riacho de Siloé, e estão dispostos a buscar ajuda dos reis Rezim e Pega, querido, só para você entender, era filho de Remalias, tá? Eu vou trazer os poderosos exércitos assírios para atacar os judeus. Eles virão como as águas dos rios, né, durante as enchentes, vão transbordar e ali vai inundar toda a terra de Judá, vai cobrir até o pescoço, né, os seus braços estendidos, ou seja, os braços deles ficarão espalhados por toda a terra. Então aqui o propósito mesmo é dizer como seria a destruição daquele povo por conta da desobediência que eles tiveram
contra o Senhor e a sua palavra. Entenda, olha como o Senhor começa dizendo, olha, eles desprezaram, eu quis, né? Eu dei carinho, dei proteção a eles e eles não quiseram receber. Então, como não quiseram receber, assim será feito. E ele continua dizendo, olha, os inimigos de Judá em todo o mundo, preparem seus exércitos para a guerra. Mas saibam que no futuro vocês serão completamente destruídos. Mesmo que vocês se preparem para o combate, vocês serão destruídos. Aí, olha só, o Senhor diz assim, mesmo que vocês façam planos de batalhas, treinem as manobras de ataque, saibam que nada disso dará resultado, pois Deus está ao nosso lado. Então, apesar do contexto, Deus também já estava dizendo qual seria o final desse povo que se levantaria contra o povo de Judá, contra Israel, tá bom? Aí ele diz, olha, não pensem que tudo o que o povo chama de conspiração é conspiração mesmo. Não tenham medo daquilo, ele está dizendo que apavoram vocês. A única pessoa a quem vocês devem temer, olha que forte isso, a única pessoa a quem vocês devem temer é ao Senhor Todo-Poderoso. A Ele vocês devem considerar santo. Dele vocês devem ter pavor. E ele continua, ele será o seu refúgio, a sua proteção. Mas para o povo de Judá e de Israel, que rejeitou o cuidado e a proteção do Senhor, ele será pedra de tropeço e rocha de ofensa, laço e armadilha para os habitantes de Jerusalém. Ou seja, porque o Senhor é tudo isso, mas o povo não considerava que ele era. Então, para quem não considerasse, como era a época aqui, então ele, ao invés de ser proteção e cuidado, ele seria pedra de tropeço. É o que está dizendo aqui, né? E continuando, para a gente já finalizar o capítulo 8. Muitos israelitas tropeçarão, cairão e despedaçarão, presos nessa armadilha e também serão capturados. Agora escute o que ele falou para Isaías aqui. Escreva o que eu lhe falei com cuidado. Sele a lei com os meus discípulos. Então o Senhor deu essas ordens para que o profeta Isaías escrevesse e também disse a ele, fez o alerta, faça isso com muito cuidado, tá? Como é que termina aqui então? Termina então Isaías dizendo, eu esperarei pelo Senhor. Ele escondeu o seu rosto do seu povo, da descendência de Jacó. Mas tem uma coisa, eu sei que eu posso confiar nele. É o que ele está falando aqui. E aí ele diz, eu e os filhos que o Senhor me deu temos nomes que mostram o que o Senhor Todo-Poderoso, que vive em Sião, planejou para o seu povo. Por que vocês vão consultar? Aqui, olha só o nível que estava. E aqui o profeta dizendo, tá? Por que vocês vão consultar feiticeiros e médiuns para conhecer o futuro? Eles falam e resmungam, mas não dizem nada. Por acaso precisamos receber mensagens de espíritos? Olha aqui, e olha como é que ele termina. Por acaso os mortos podem revelar o futuro dos vivos? Cara, muito forte isso. Se a gente parar para pensar, muito real. E até os dias de hoje ainda existe essa prática, né? Não é verdade? Até os dias de hoje existe essa prática muito forte no mundo. Ainda existe. Tem pessoas fazendo isso ainda. Aí olha só como é que ele completa. Então o Senhor diz, comparem as palavras desses feiticeiros e médiuns com a minha palavra, com a minha lei, a palavra, né, dele. Se eles não falarem de acordo com a lei, vocês podem saber que não fui eu quem os mandei, e vocês jamais verão a luz. O meu povo vai acabar andando de um lado para o outro sem rumo, desanimado, ele está dizendo, e depois eles vão olhar para todos os lados da terra, procurando uma esperança, mas só verão angústia, trevas e desespero. E depois disso, serão jogados na mais terrível escuridão. É forte, né? Nossa, muito forte. Mas, queridos, foi o preço aqui por não considerar aquilo que Deus estava dizendo e o Senhor usando o profeta para dizer. Tá bom? Vamos para o capítulo 9 e 10 e a gente já termina hoje, tá? Rapidinho, vamos para o capítulo 9. Capítulo 9. Mas essa época de escuridão e desespero não vai durar para sempre. Aqui no capítulo 9... vai estar fazendo menção e anunciando acerca de quem? Do Messias, que eu comentei com vocês no início do devocional, que ele estaria por vir. Então ele está dizendo, olha, mas essa época de escuridão e desespero não vai durar para sempre.
No passado, castigou a terra de Zebulon e Naftali. No futuro, porém, essa mesma terra, a Galileia dos pagãos, sabe? Por onde passam os povos na estrada e no mar, que fica a leste do Rio Jordão. Pois é, essa terra será uma terra de glória. Porque você lembra quem passou pela Galileia, né? Você lembra? Pois é, se você não lembra, você vai saber em breve quem passou por lá. Então, por isso esse anúncio aqui. E olha como continua dizendo: o povo que está andando hoje na escuridão verá uma grande luz. E essa luz vai brilhar e iluminar todos os que vivem na região da sombra da morte. Deus fez crescer a grande nação e aumentou a sua alegria. Eles se alegram diante do Senhor como os lavradores. Quando chega a sua colheita, sabe? Como soldados que vencem uma batalha e acabam repartindo suas riquezas, como se fossem os despojos, o que ganharam da guerra. Pois é, isso porque Deus quebrou as correntes que prendiam o seu povo, a canga que estava sobre os seus ombros e o bastão com que eram castigados, como na derrota do enorme exército de midianitas. Ele está dizendo: pois nasceu um menino. Olha que lindo! Pois nasceu um menino, um filho nos foi dado, e ele recebe o nome, e ele recebe todo o poder, o governo sobre toda a terra. Isso é fantástico, olha isso. Pois nasceu um menino, um filho nos foi dado, ele recebe todo o poder, o governo da terra, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, o Pai da Eternidade, e Príncipe da Paz. Que isso, hein? Então, tá vendo? Desde aqui do profeta Isaías já estavam fazendo anúncios acerca de Jesus, do Messias. E olha como continua: o seu reino sempre crescerá e haverá completa paz. Ele governará com justiça e retidão perfeita no trono de Davi, desde agora e para sempre. O Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, vai providenciar para que tudo isso aconteça. Queridos, então essa mensagem foi anunciada aqui pelo profeta Isaías, né, no capítulo 9. E para terminar, só para você entender, mas o mesmo capítulo 9 também vai falar acerca de uma ordem que foi dada para que... aqui, ó, deixa eu só falar para você onde é que está o versículo aqui. Para que... Aqui, ó, dos inimigos, tá? Para que os sírios entendessem que haveria ali agora um castigo sobre o povo, né? Iria haver um castigo ali sobre o povo no capítulo 9. Aí ele está dizendo aqui, olha só: os sírios do leste e os filisteus no oeste virão e devorarão Israel com a boca bem aberta. Mas apesar de tudo isso, o Senhor continua irado com Israel. Apesar do anúncio, porque vocês entenderam, no capítulo 9, começou dizendo acerca de como o povo estava, né? No capítulo 9 começa dizendo isso. Mas também está dizendo que apesar dessa escuridão que o povo estava vivendo, queridos, haveria de vir uma grande luz no futuro que iria mudar todo o rumo daquela história. Mas naquele momento a ira do Senhor estava acesa sobre o povo de Israel. Por quê? Porque o povo, queridos, continuava pecando contra o Senhor. Amém? Então ele diz, mas apesar de tudo isso, o povo não se arrependeu. Tá vendo? O povo não se arrependeu, nem buscou o Senhor Todo-Poderoso. Por isso, num único dia, o Senhor vai cortar a cabeça com uma cauda do reino de Israel. Ele vai derrubar as palmeiras, os líderes e os homens de respeito, que são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda, ele está dizendo. E porque eles foram eles que desorientaram o povo aqui, né, queridos, a pararem de crer. Foram eles que desviaram o povo do caminho do Senhor, então eles seriam destruídos. É isso que o Senhor está dizendo aqui. E é por isso que o Senhor não se alegra, não estava alegre realmente com os jovens de Israel nessa época. Não tinha pena dos órfãos, das viúvas, por causa da maldade realmente alojada no coração do povo. Chegou um tempo, né, isso que estava sendo anunciado aqui, que ninguém tinha pena nem do seu irmão, todo mundo visava só os seus próprios interesses, né? Não tinha comida para si, né? Chegou, não sei se vocês sabem disso, nós até já passamos por esses livros, mas chegou um ponto de uma fome tão grande que eles comiam os próprios filhos. Acredita nisso? De tão perturbados que eles estavam, né? E a fome era tamanha, por causa da desobediência, que eles chegavam a matar os próprios filhos e comer. Tá aqui, tá na palavra. Pois é. Então tá. Então assim nós terminamos o capítulo 9. Vamos lá para o capítulo 10 para finalizar hoje. Então continua aqui, ó.
Ai dos juízes desonestos, já pra gente acabar, tá? O nosso devocional de hoje. Ai dos juízes desonestos, ai das autoridades que fazem leis injustas, olha aqui, que escrevem decretos opressores, vocês não tratam com justiça os pobres, roubam inclusive os que já perderam quase tudo e ainda ficam explorando esse povo. Vocês não terão meios de escapar, o Senhor está dizendo. Vocês não terão meios de escapar quando eu trouxer de longe esse castigo terrível. Para quem que vocês vão pedir ajuda? O Senhor está dizendo. Onde vocês vão esconder os seus tesouros roubados? Eu não darei ajuda a vocês. Alguns, inclusive, vão acabar prisioneiros uns dos outros, né? Outros serão mortos. Apesar de tudo isso, a minha ira continua sobre o povo. Deus está dizendo aqui. Ai da Síria, a vara que eu vou usar para castigar esse povo, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Sabe uma coisa importante que a gente deve ressaltar aqui? É que, inclusive, toda essa vitória que por exemplo, aqui, o rei da Síria teve sobre o povo, foi o próprio Deus quem permitiu, tá? Nós vamos perceber aqui, inclusive, ó, ele enviando, né, eles contra essa nação pecadora, porque provocaram a ira de Deus. Aí eles foram, saquearam os bens, arrancaram tudo, né? Escravizaram o povo de Israel. Só que eles acabavam pensando que era porque eles eram muito bons, né? Eles pensavam que eles venciam o povo de Israel porque eles eram os bambambãs e planejavam tudo muito bem. Então nós percebemos isso aqui no capítulo 10, né? Mas olha só o que o Senhor diz. Olha, quando o Senhor terminar de usar o rei da Síria para corrigir Jerusalém e Sião, então ele dirá, agora eu vou castigar o rei da Síria pelo orgulho do seu coração, porque ele foi arrogante em pensar que a vitória veio porque ele é bom, né? Ou porque o seu exército é muito bem treinado. Então aqui há essa observação feita, tá? No capítulo 10, nós vamos perceber aqui, ó. Olha aqui, continuando. Pois o rei diz assim, com a força da minha mão eu fiz, e com a minha inteligência ganhamos todas essas guerras. Somos grandes, temos os melhores soldados. Nossos exércitos derrubaram muralhas, mataram muita gente e conquistaram grandes riquezas. Tá vendo como o rei se comportava, né? Como eles pensavam. Então, por isso, o soberano Senhor enviará contra os fortes guerreiros assírios uma praga que vai destruir boa parte do seu exército. E no lugar da sua glória, né? Se acenderá um fogo, está dizendo a palavra, como chama abrasadora. A luz de Israel será o fogo. O seu santo uma chama. Em apenas um dia ele queimará todos os espinheiros e as roseiras bravas. O grande exército assírio, que era majestoso como uma floresta, será destruído. O Senhor mesmo os matará, como um homem doente que definha aos poucos. Desse grande exército vai sobrar tão poucos, a palavra está dizendo, que qualquer criança poderá contá-los. E ele está dizendo, quando tudo isso acontecer, aí os remanescentes de Israel, os poucos sobreviventes da descendência de Jacó, eles não mais vão confiar naqueles que o feriram. Eles agora vão começar a confiar em quem? No Senhor. Eles vão voltar para o Senhor. Ele está dizendo que eles voltarão a confiar em mim com toda a fidelidade. O remanescente de Jacó voltará para o Deus Todo-Poderoso. E mesmo que o povo de Israel seja como grão de areia do mar, apenas um pequeno número voltará. Então entenda, era um grande número, ok? Muitas pessoas, tantos quanto a areia, está dizendo aqui, areia do mar, mas não todos queriam voltar, apenas um pequeno remanescente. E aqui ele continua dizendo, pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, decidiu destruir esse país inteiro e executar o seu plano. É por isso que o soberano, o Todo-Poderoso, diz assim, meu povo, moradores de Jerusalém, não tenham medo dos assírios quando eles vierem explorá-los e maltratá-los, como os egípcios fizeram há algum tempo atrás. Isso não vai durar muito. Olha que lindo aqui. Aí aqui mais uma vez falando acerca do socorro que seria enviado, né, queridos, acerca do Messias. Olha, isso não vai durar muito. Em breve, o meu furor contra vocês vai passar. E então a minha ira se voltará contra os assírios. E ele diz, naquele dia Deus acabará com a escravidão do seu povo, tirará o fardo dos seus ombros, quebrará as correntes que prendem os judeus,
por causa da unção. Amém? Então tudo isso será despedaçado por causa da unção. Amém? E aí, queridos, enfim, nós terminamos aqui o nosso devocional de hoje, tá bom, gente? Hoje, olha, tô aqui na raça hoje, tá? Apesar de tudo, como eu disse, porque eu estou com um pouco de incômodo aqui no pescoço, com uma dor, mas nós vencemos mais um dia, tá? Então não deixe nada parar você, independente das limitações que você possa estar enfrentando e dificuldades à sua volta, avance, porque olha só, pode não fazer muito sentido para você agora, como hoje nós lemos aqui, né? Falando um pouco acerca do livro aqui do profeta Isaías, mas nós vemos aqui, queridos, o poder soberano de Deus sobre tudo, né? E nós, ao lermos as escrituras e conhecemos um pouco mais a respeito de Deus, nós avançamos, inclusive, entendendo o propósito e o chamado que Ele tem para nós, para esse tempo, que se chama hoje mesmo, para esse tempo imediato, sabe? Para nós sermos a diferença, para nós sermos esse povo que crê, independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias e situações. Tá bom? Eu vou ficando então por aqui, tá certo? Nós nos vemos então no nosso próximo devocional. Um grande abraço para você, tá bom? Tchau, tchau.